Bom dia, terceira série. Tudo jóia, meus amores? Hoje nós vamos avançar para o conteúdo de recursos minerais, lá na página 82, os temas 21 e 22, tá? Nosso foco é o território brasileiro, então vamos lá acompanhar comigo, prestem atenção, podem pegar o livro de vocês também para acompanhar, tá bom? Nós vamos estudar os recursos minerais e vamos dividi-los em dois grupos, os metálicos e os energéticos, tá? A distribuição desses recursos está ligada à estrutura geológica do local. Lembrem-se daquilo que nós estudamos na aula passada, é por isso que é tão importante. Então, o que que nós temos? Bacias sedimentares e escudos cristalinos. Os escudos cristalinos são no escudo cristalino que nós encontraremos grande parte dos metálicos e nas bacias sedimentares que vamos encontrar os energéticos, ok? Coloquei aqui para vocês um mapa para ilustrar a distribuição dos recursos minerais metálicos, principalmente, né, do território brasileiro, os principais, mas vocês também podem olhar lá no livro de vocês na página 82, ok? Vocês podem reparar toda essa região avermelhada e alaranjada aí, é nela que a gente vai encontrar principalmente os escudos cristalinos, né? E é nela que vocês vão encontrar grande parte dos recursos minerais brasileiros. Ouro, cobre, diamante, níquel, minério, né, de ferro e tudo mais, ok, meus amores? Então, vou mencionar para vocês os principais recursos minerais, primeiro os metálicos e depois os combustíveis fósseis do território brasileiro. Essa informação aí, né, importante, 64% do território brasileiro é bacia sedimentar e 36% é formado por escudo cristalino, tá bom? Então vamos lá, dos recursos minerais, o principal aí que nós temos maior destaque no território brasileiro, não poderia, né, deixar de ser, é o minério de ferro, né? O minério de ferro, o Brasil é um dos grandes exportadores, um dos grandes extratores de minério de ferro que nós temos no mundo. E a gente vai ver aqui algumas regiões que se destacam com a produção desse produto aqui no território brasileiro, tá? Um grande destaque aí, que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, é o quadrilátero ferrífero, que fica em Minas Gerais. Se vocês repararem, forma um quadrilátero, né? Que são as cidades de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas aí. Você vai ter grande destaque aí para a região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Inclusive, nós vamos ter a estrada de ferro Vitória-Minas, por causa dessa extração de minério de ferro, que a gente sabe que o minério sai lá de Minas, ele vem aqui para o Espírito Santo e daqui que ele vai ser exportado, certo? Por isso que a estrada de ferro, ela é tão importante. Outro destaque em relação a reservas, a jazidas de minério de ferro, é a Serra do Carajás, que fica lá no Pará, tá? Também é uma região que tem uma grande quantidade de minério de ferro no território brasileiro. Outra região importante, Maciço do Urucum, que fica lá no Mato Grosso do Sul, tá? Você também vai encontrar grandes reservas ali. Essas são as três principais que vocês têm que ter em mente, tá bom, meus amores? Quadrilátero ferrífero, Carajás e Maciço do Urucum. Outro minério bastante importante que temos aqui no Brasil é a bauxita, tá? A bauxita também é explorada pela Vale, né? A Vale também faz a exploração desse minério. Destaque nas reservas de bauxita para a Serra do Oriximiná, que fica lá no Vale do Rio Trombetas, tá? Também no Pará, tá bom? Também é uma região importante. Outro mineral importante, manganês. O manganês tem um destaque muito importante, a Serra do Navio, tá? Porque os outros aqui eu já falei, né? Serra do Carajás e Maciço do Urucum. Agora a Serra do Navio fica lá no Amapá. Você também vai encontrar uma grande reserva de manganês no território brasileiro, tá? Meus amores, esses são as principais reservas de recursos minerais metálicos que nós temos no Brasil. De todas elas, quais são as mais importantes para vocês terem em mente? O ferro. O ferro é o grande X da questão dentro dos recursos minerais metálicos do território brasileiro, que é importante que vocês lembrem, tá? Paralelo a eles, nós também temos os recursos minerais energéticos,
que são os que produzem energia, né? Que aí a gente vai ter destaque para petróleo, gás e carvão mineral. O petróleo, o gás e o carvão mineral, eles estão associados às bacias sedimentares, ok, meus amores? Processo de formação deles, depois eu vou mandar um vídeo para vocês falando sobre o processo de formação do petróleo, do carvão e do gás, está sempre ligado a terreno sedimentar. Tá bom, meus amores? Não se esqueçam desse detalhe. Então, vocês podem olhar o mapa que também mostra essas reservas lá na página 86 no seu livro, tá? Qual é desses três? Nós temos temos que lembrar de duas informações importantes. O carvão mineral teve uma grande importância na época da Revolução Industrial, foi a principal fonte de energia naquela época. E hoje em dia o petróleo, gente, o petróleo é assim importantíssimo dentro desse momento, que vocês lembrem sempre do petróleo, porque o petróleo é a principal fonte, né, de energia, é motivo de guerra, de invasões e tudo mais. A gente vai estudar o Oriente Médio, a gente vai tocar nesse assunto, tá, do petróleo. Agora, toda a extração de todos esses recursos, sendo eles metálico ou energético, gera impactos importantíssimos no território, certo? Isso daí a gente não pode deixar de mencionar. Toda a extração, ela vai gerar impacto. Temos aqui dois exemplos recentes, em Brumadinho e em Mariana, onde nós tivemos dois desastres ambientais, onde nós tivemos aí uma irresponsabilidade muito grande, o que gerou na perda de vidas e na perda da vegetação e da fauna e da flora daquela região, né? Da contaminação do solo, da água e importantíssimos, né? E as pessoas, que é o principal fator, né? Desmatamento é muito comum, que é a primeira coisa que você faz. Você vai fazer exploração de minério, você desmata aquela região toda. Poluição hídrica, né? O petróleo, a gente tem muito derramamento de petróleo em alto mar. O rio, por exemplo, como foi o caso de Mariana e de Brumadinho, os rios todos. A poluição sonora, para você fazer a extração das pedras, das rochas, né? São muitas explosões, a alteração do relevo, ou seja, o relevo fica cheio de cratera, de buracos, erosão, degradação e a poluição do solo. Enfim, os impactos sobre o meio ambiente são gigantescos. E não podemos esquecer nunca dos impactos de ordem social, certo? A gente tem muitos relatos de pessoas que são retiradas do seu lugar de origem, para que ali haja a extração de algum mineral, né? Então, por isso que é importante sempre fazer esse processo reflexivo, tá bom, meus amores? Estudem, façam os exercícios, lembrem-se da live para a gente poder partilhar as dúvidas, e um beijo grande no coração de vocês, morrendo de saudade, meus amores.